Você também comentou que quando não é dado um feedback, aquilo vai virar um problema, vai aumentar, vai outras situações. Como que vocês lidam dentro da iFood com resolução de conflitos? A gente Assim, conversa. falando de interno, né? Tem que sentar e conversar, não tem dessa. Assim, não existe outro cenário, não existe fórmula mágica. Ilusão de conflito é eu colocar na mesa tudo, você também, de definir um objetivo comum, entender no final que talvez a gente tenha formas diferentes de chegar nesse objetivo comum, mas a gente tem que ter uma consciência. Se o objetivo é comum, já é meio caminho andado. Não estamos um contra o outro. Só somos diferentes. E aí, depois é preciso dialogar para entender se existe um como melhor do que o do outro e, portanto, assumir aquilo e ceder. E dois, aprender e ter a consciência que existem momentos que a gente precisa concordar em discordar. Dialogar não é sempre concordar. Dialogar também é entender que concordar em discordar é uma forma de decidir. Então, é por isso, por exemplo, existe hierarquia. Hierarquia deve existir nessas situações. Em uma situação em que a Alessandra é hierarquicamente superior ao Diego e que não existe uma convergência do como, ainda que exista um objetivo em comum, a Alessandra vai precisar definir. E eu preciso entender isso numa boa. Aí vem, olha como a gente fala de novo de comportamento. Entender numa boa é sinal de maturidade. Estamos falando de comportamento aqui. Então, diálogo para nós está muito ligado a colocar essas informações na mesa, entender o objetivo comum, enxergar os comos, buscar esse processo de convencimento para achar um como ideal para todos. E se não tiver, entender que a hierarquia deve prevalecer ao concordar em discordar. Perfeito. E você colocou muito bem que é primeiro tentar o diálogo. Quando isso não for possível, aí sim vem a questão hierárquica. Não simplesmente jogar para o superior falando, olha, decide aqui o que a gente está, antes mesmo de amadurecer melhor essa situação. Perfeito. Eu acredito muito nisso, na autonomia e no poder de cada um de conseguir chegar lá. Às vezes isso não é possível, mas aí é a exceção, não é a regra. É por isso, Alessandra, que aqui a gente tem muito pouco comitê. Por quê? Porque o comitê é uma ótima forma de você não dialogar, você chegar numa mesa com 10 pessoas e falar, tem esse problema, e aí? Então, veja, olha a questão de novo comportamental. A existência de comitês em série, frequentes, periódicos, etc., na prática é você assumir que as pessoas não conseguem resolver, não conseguem dialogar. O comitê ele precisa existir para quando for necessário. Temos um problema aqui, é complexo, envolve múltiplos stakeholders, as pessoas têm objetivos diferentes, precisamos efetivamente de um fórum para isso. Isso é uma exceção, isso não é o que acontece todos os dias. Sim. Todo o restante deveria ser resolvido no dia a dia entre as pessoas. Perfeito. Excelente, Diego. E você, não sou eu que trabalho com isso que estou falando, você dentro de uma grande empresa é referência, falando que essa é a prática diária para conseguir esses resultados que vocês estão trazendo. Porque nem sempre as pessoas percebem o quanto isso está relacionado com a questão do resultado, com a questão realmente da eficiência do trabalho em equipe, enfim.